E abrimos a noite falando de um tema que é tido somente como vilão. É claro que em doses altas ele é muito mais do que isso. Mas o estresse em doses comedidas, acredite, ajuda o nosso corpo em muitas situações. Sabia dessa? Quem nos explica muito mais é essa especialista em gerenciamento do estresse e coach de bem-estar e saúde. É a psicóloga Rosalina Moura. Obrigado, bonitinha, por ter vindo. Não se levante. Prazer. Obrigado, Prazer estar aqui. Na sua casa. Obrigado, querida. Obrigada. Bom, vamos começar com essa história, porque, Rosalina, o estresse hoje está tão integrado no nosso cotidiano que a gente nem percebe. Verdade. Agora, eu queria que você dissesse que problemas o estresse pode desencadear. De uma forma geral, né? O estresse tem sido hoje uma das principais preocupações aí mundiais, né? A Organização Mundial de Saúde, Rony, diz que o estresse é o mal do século. Então, só por aí, a gente já pode ver a importância que o estresse tem. E eu estou falando do estresse elevado. Sim. Né? Então, quando a gente olha as consequências do estresse para a saúde, por exemplo, nós temos pesquisas que indicam que o estresse está associado a cerca de 80% das consultas médicas. Uau, quanto? 80%. É quase a totalidade, Zé. Existe uma relação muito grande com níveis elevados de estresse e associado a várias doenças, como diabetes, hipertensão arterial, doenças cardíacas, câncer. Depressão. Essa é uma mega doença também. Que tem aumentado muito cada vez mais, né? E é uma proporção, assim, mundial. Então, depressão, transtornos ansiosos, o estresse, ele está relacionado a vários desses problemas. Eu sou vítima disso. Eu tive transtorno de ansiedade, fui parar em psiquiatra e tudo, remédio, tarja preta, tudo. Fiquei bom, mas... Ficou bom. Socorro. Por causa de estresse, comprovadamente. Por causa de estresse. E as pessoas, muitas vezes, acabam não tratando, né? Você foi no psiquiatra, você fez todo o seu acompanhamento e ficou ok. Fiquei, tô Muitas zero. vezes a pessoa nem percebe que ela está. Ela não tem clareza de que ela já está num nível de estresse preocupante, né, Rony? É aquela história do sapo. Não sei se você conhece, uma historinha conhecida aí. Se você pegar um sapo e colocar ele, jogar ele numa panela de água quente, ele vai pular fora. Tá? Ele vai saltar para fora da panela. Mas se você pegar um sapo, colocá-lo dentro de uma panela com água fria, ligar o fogo e a água for fervendo, ele não percebe a mudança da temperatura. É mesmo? Então ele morre cozido, digamos assim. É mesmo? É. Eu não sabia disso. Se a gente trouxer isso, fizer uma analogia para o que acontece conosco... analogia é perfeita, né? É isso, nós estamos no dia a dia, você começou falando que a gente nem percebe, né? Claro. O estresse já está quase que incorporado. Então as pessoas estão tão habituadas a viver nesse nível de ansiedade mais elevado, de aceleração, de agitação, acostumados com uma irritabilidade, um cansaço, problemas de sono, que é como se tivesse tudo ok. E muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, ela chega nesse estágio mais avançado de já ter um transtorno instalado ou uma psicológico ou uma doença física. Exato. Algumas pessoas têm uma vulnerabilidade física maior, então elas tendem a ter problemas de saúde físico. E a outra emocional. E outras emocionais, como depressão, transtorno do pânico e, às vezes, até o burnout, né? Agora, uma coisa, Rosalina, eu ouvi dizer, você está aqui para dizer se é mito ou se é verdade isso, que em doses menores, o estresse, ao contrário, pode beneficiar em vez de prejudicar. Não entendi nada. Explica para mim. É verdade isso? É verdade, Rony. Quando a gente pensa na palavra estresse, a associação é com esse estresse ruim. Sim. O estresse negativo. Isso. Né? Então, o estresse elevado, o estresse que gera as doenças, como, né, o que está associado a doenças, como a gente falou agora há pouco. Mas o estresse, ele tem uma função muito importante na nossa vida. Porque são as reações de estresse que fazem com que eu tenha energia, motivação e vontade de fazer as coisas. Então, o estresse tem um lado bom. Eu concordo. Concorda? Concordo. Algumas pessoas funcionam sob estresse. Sim. Né? Ele trabalha sob pressão.
Talvez seja isso. Mas tem um ponto importantíssimo. Sim. Quando a gente pensa no estresse bom. Ele faz bem, principalmente quando ele tem doses adequadas, quando a pessoa consegue se desligar e se equilibrar, e também quando ele está associado a sentimentos positivos. Tá. Então, as pesquisas mais recentes vão nessa direção, né? Qual que é o papel dos sentimentos, e principalmente dos sentimentos positivos, no desencadeamento das reações fisiológicas do estresse. Então, existem diferenças, inclusive, de hormônios, que são liberados no estresse quando você está numa situação que você percebe e entende como desafiadora. Ou neurotransmissores, né? Os neurotransmissores, exatamente, que também são neurotransmissores que fazem diferença. Tá. Dopamina, serotonina, que ficam presentes quando existem essas emoções positivas. Entendi. Né? Agora, existe também esse esgotamento profissional, que é o que vocês psicólogos chamam de síndrome do burnout. O que é isso? Burnout mesmo, para queimar de vez? Burnout vem aí do inglês, né, que é a queima total. Então, quando a pessoa ela entra na síndrome de burnout, que é chamada de síndrome de esgotamento profissional, justamente porque ela tem relação com o trabalho, com a profissão que a pessoa desenvolve. Né? Como é que você pode identificar isso? Existem alguns... a síndrome de burnout tem uma relação com o estresse elevado. A gente pode dizer que ela é o extremo do estresse. Tá? Com essa relação com o trabalho, em que a pessoa fica exaurida. Então, existem alguns componentes, algumas características importantes. Uma delas é essa exaustão emocional e física. Como se a pessoa tivesse queimado e esgotado realmente toda a sua energia. Ou seja, o nosso corpo emite sinais de que alguma coisa está errada. Emite sinais antes de chegar no burnout. Porque quando chegou no burnout... quando chegou no burnout, isso significa que a pessoa já está lá no extremo, entendeu, Rony? Então, exaustão emocional e física é um dos sintomas. E, em geral, quem entra em burnout são aquelas pessoas que têm um engajamento muito grande com o trabalho, que são apaixonadas pelo que fazem. Então, elas se entregam tanto... Estou perdido. Não significa que seja o seu caso. Sim. Porque existem componentes e tem que haver estressores do trabalho que contribuem para que, por exemplo, vou te dar um exemplo, Rony, metas impossíveis. Tá? Uma pessoa que é muito idealista e que encontra barreiras para desenvolver o trabalho da forma como ela acredita que seja o ideal. Isso vai gerar um nível de estresse elevado, vai gerar frustração, desgaste. Então, contínuo, isso vivido de forma contínua, pode levar a esse esgotamento. A pessoa que era super engajada e super envolvida, ela deixa de sentir, ela se desconecta do trabalho. Entendi. Então, ela passa para o oposto, fica meio que robotizada, apática, e não tem mais envolvimento emocional com aquilo que ela faz. É muito, muito triste, assim, muito sofrido. Também acho, mas em contrapartida, o cortisol, que dizem que é o grande causador do estresse, também ouvi falar, também não sei se é verdade, que ele em doses corretas, ao invés de prejudicar, pode ajudar. Pois é, o cortisol é um dos hormônios principais desencadeados no processo de estresse e que tem essa relação com o aumento de energia e de motivação. Eu digo que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Nada em excesso, nada em escassez, né? Então, quando a gente tem um desequilíbrio orgânico, isso vai trazer consequências. Principalmente se esse desequilíbrio é constante, é contínuo, né? Então, o cortisol tem um papel importante na nossa vida, sim. Como é que a pessoa pode se auxiliar, ou você mesmo pode auxiliar pessoas que estão num nível de estresse elevado e mais? O que é possível fazer para aproveitar o estresse bom? O estresse bom. A principal coisa que eu acho que é o que a gente menos faz na vida é prevenir. Então, quando está tudo bem, a história do sapo, né? Eu gostei dessa história do sapo. Se eu sou um sapo, né, e estou lá na água fria, depois vai ficando morna, eu vou me acostumando e não me percebo. Né? Eu acho que a autoconsciência ela é fundamental na nossa vida. Se eu não paro para olhar para mim e perceber que temperatura é essa, o que está desconfortável, eu vou levando a vida.
né? Então, eu diria que a primeira coisa é a pessoa trabalhar e investir no seu desenvolvimento pessoal. Muitas pessoas vivem como se fossem robôs, verdadeiros robôs. Elas não têm clareza nem de onde elas estão, nem de para onde elas estão caminhando, nem do que elas querem na vida, né? Então, quando eu passo a ter clareza do que eu sinto, do que eu percebo, dos meus sinais físicos e emocionais, que as coisas não vão bem, isso já me faz parar, refletir e ver o que eu posso mudar na minha vida, né? Uma outra coisa importante, ter consciência dos seus recursos e da forma como você enxerga a vida e os problemas que aparecem. Algumas pessoas olham os problemas como ameaças importantes. Quando eu mudo meu olhar e passo a enxergar como desafio, isso faz com que eu consiga realmente aproveitar as coisas com sentimentos positivos e aí com tudo aquilo que o estresse pode gerar de bom em termos de energia, de prosperidade, de sucesso na vida. Legal, Rosalina. Quero te agradecer muito por ter vindo. Essa é a psicóloga Rosalina Moura, que me deu uma aula aqui de estresse bom, que eu nem sabia que existia, mas eu concordo com você. Obrigado por ter vindo, querida. Muito obrigada, Muito legal esse nosso papo, adorei.